Fala galera do Revisão, chegamos no segundo módulo de Química, o das ligações químicas. Então roda a vinheta que você vai aprender tudo sobre ligação iônica, covalente e metálica. Como nós do Revisão adoramos colocar história no meio de exatas, vamos contar um pouco da história das ligações químicas. No vídeo passado de atomística, se você não viu, volta lá para ver, a gente aprendeu que a galera só foi entender melhor a estrutura dos átomos em 1916 com Sommerfeld. E exatamente em 1916, o americano Gilbert Lewis publicou seu trabalho sobre ligações químicas. Inclusive, Lewis trabalhou em um sistema de defesa para gases tóxicos na Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Primeira Guerra começou em 1914, os Estados Unidos entrou na guerra em 17, embora desde o início estivesse presente com o fornecimento de armas, alimentos, vestimentas e etc. A história de Lewis tem algumas peripécias também. Se tornou PhD em Harvard, e embora ele tenha sido indicado mais de 40 vezes para o Nobel de Química, nunca ele ganhou. Alguns dizem que ele nunca ganhou por conta de umas rixas com outros químicos que não gostavam dele. Enfim, sua morte também é controvérsia. Lewis morreu em um laboratório, alguns dizem que foi suicídio, outros que foi por conta dos elementos que ele manipulava, como o cianeto. Enfim, brisas, mas não tem como negar que o cara deixou um legado bizarro em ligações químicas. Então vamos lá, agora que a gente sabe como que é a estrutura desses átomos, a gente precisa aprender que boa parte deles não fica sozinho quando está na natureza. Eles geralmente são encontrados em moléculas, e o estudo das ligações químicas tenta entender como esses átomos se juntam com outros átomos para formar essas moléculas. E para isso vamos voltar para a tabela periódica para rever alguns conceitos. A gente viu que quanto mais para cima e para a direita o átomo está na tabela, mais eletronegativo ele é, ou seja, maior é a sua capacidade de ganhar elétrons. Outra coisa que vimos é que os ametais estão justamente na parte dos átomos mais eletronegativos. Portanto, os átomos da família 7A, todos ametais, são os que mais tendem a ganhar elétrons. Por outro lado, quanto mais para baixo e para a esquerda, menos eletronegativo é o átomo e, portanto, os elementos da família dos alcalinos são os que mais tendem a perder elétrons, que ficam na região dos metais. E a ligação iônica é formada especialmente pela junção desses dois compostos, um ametal que quer ganhar elétrons com um metal que quer doar elétrons. Nas ligações iônicas, portanto, ocorre a transferência de elétrons. Agora, por que um átomo quer ganhar elétron e o outro quer perder elétron? Lewis percebeu que os gases nobres que não se ligavam com nenhum composto tinham 8 elétrons na sua última camada, conhecida por camada de valência. Então ele deduziu que os outros átomos, como os da família dos alcalinos, doavam o seu único elétron da camada de valência porque na camada anterior eles possuíam 8 elétrons, como o sódio, ficando dessa forma mais estáveis. Além disso, ele viu que os átomos da família dos halogênios, da 7A, possuem 7 elétrons na camada de valência, como o cloro, e por conta disso, tendem a ganhar um elétron para se estabilizarem, formando assim, por exemplo, o NaCl, nosso sal de cozinha. Isso ficou conhecido como a regra do octeto, que para um átomo se estabilizar, ele precisa ter 8 elétrons da sua camada de valência. Vamos a outro exemplo. Veja o cálcio, ele está na família dos alcalinos terrosos, família 2A, portanto é um metal com 2 elétrons na sua camada de valência. Do outro lado, literalmente, temos o bromo, elemento da família dos halogênios, da 7A, que possuem 7 elétrons na camada de valência. Como o cálcio tem 2 elétrons para doar, e o bromo só precisa de 1 elétron para se estabilizar, nós precisamos de 2 átomos de bromo e 1 átomo de cálcio para formar o brometo de cálcio, sacou? As propriedades dos compostos iônicos são simples. Eles são sólidos na temperatura ambiente, como o sal de cozinha, o NaCl. Eles possuem alto ponto de fusão, que é a temperatura na qual o composto vira de sólido para líquido. E, portanto, alto ponto de ebulição, que é a temperatura na qual o composto passa de líquido para gás. E eles conduzem corrente elétrica, ou quando estão no meio aquoso, que é na água, ou quando estão na forma líquida, depois de ser aquecido, sacou? Enquanto as ligações iônicas são ligações entre ametais e metais, as ligações metálicas são ligações entre dois metais. Se a gente dá uma olhada na tabela periódica, os metais têm uma baixa eletronegatividade, ou seja, eles possuem uma maior tendência de doar seus elétrons.
Em um metal de estrutura sólida, é como se um átomo quisesse doar o seu elétron da camada de valência, mas os outros átomos não quisessem receber. Então, se todos os átomos querem doar, mas ninguém quer receber, o que acontece? Forma o que nós chamamos de mar de elétrons livres, que são os elétrons da camada de valência dos átomos que eles querem doar, mas que ninguém quer receber, tipo uma batata quente. Além disso, nós temos as ligas metálicas, que são ligações entre metais e alguns ametais. As ligas metálicas são úteis para mudar as propriedades do composto, como por exemplo tornar esse metal mais maleável, mais fácil de manusear ou não oxidável, como o aço inox formado de uma liga metálica de ferro, carbono, níquel e cromo, que é bem útil na indústria de alimentos. Galera que anda de bike, por exemplo, gosta dos quadros de aço carbono, porque são leves e resistentes. O aço carbono é uma liga metálica também formada por ferro e carbono essencialmente, mas ferro tem muito mais quantidade e carbono está ali entre 0,5% e 2%. O ouro é outro exemplo de liga metálica. Sua forma pura, chamada de ouro 24 quilates, é muito maleável, então seria ruim fazer joias com ele. O que o pessoal faz, portanto, é misturar o ouro com cobre para melhorar sua maleabilidade. Ou misturar com a prata para formar o ouro branco, por exemplo. Agora bora dar uma olhada nas propriedades dos compostos com ligação metálica. Os compostos formados por essas ligações são sólidos na temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. O ponto de fusão e ebulição são elevados também, com exceção do mercúrio. São geralmente maleáveis, basta fazer pressão que sua forma muda. E são dúcteis, ou seja, eles conseguem deformar bastante até sofrer uma fratura. É só pensar no clips que tu consegue ficar girando e tal. E por fim, por conta desse mar de elétrons na estrutura, os compostos formados por ligações metálicas são bons condutores. Vamos por fim para a última ligação, a mais importante por ser mais comum na natureza. A ligação covalente. Essa ligação acontece entre dois ametais, ou seja, aqueles com alta eletronegatividade, portanto, alta capacidade de ganhar elétrons. Ah, Felipe, mas se os dois átomos querem receber elétrons, como que eles se juntam? Um não vai ficar sem? Então, como na nossa cabeça para um ganhar o outro tem que perder, a gente não entende muito bem essa ideia de ligação covalente. Muito antes de inventar a economia criativa, do compartilhamento, do Uber, a natureza já sabia que isso funcionava. A ideia é que na ligação covalente, os átomos compartilham seus elétrons, fazendo com que ambos fiquem com 8 elétrons na camada de valência. Dá uma olhada, o iodo está na família 7A, portanto tem 7 elétrons na camada de valência. Agora, se o iodo compartilha um elétron da camada de valência com outro iodo, os dois se estabilizam. É como se um átomo pudesse usar o elétron do outro átomo sem precisar pegar dele, só compartilhando. O gás carbônico é a mesma coisa. O carbono é um ametal, está na família 4A, tem 4 elétrons na camada de valência e precisa ganhar, portanto, 4 elétrons para se estabilizar. O oxigênio também é um ametal, está na família 6A, tem 6 elétrons na camada de valência e precisa ganhar 2 elétrons para se estabilizar. Então o carbono irá compartilhar 2 elétrons de um oxigênio e esse mesmo carbono irá compartilhar seus outros 2 elétrons com um segundo oxigênio. Portanto, carbono e oxigênio possuem 8 elétrons em sua camada de valência. Essa é a ligação covalente simples, mas tem a ligação covalente dativa também. A dativa é a famosa boação de parlamentar, sabe como é? Todo ano, cada parlamentar no Brasil tem direito a destinar 15 milhões de reais, mais ou menos, para alguma ação. E metade desse valor precisa ser aplicado em saúde. E eu conheço organizações sem fins lucrativos que me falaram que parlamentar chegou para ela e disse: eu te dou 2 milhões, mas você me volta 1 debaixo dos panos. Ligação dativa é a mesma coisa, o átomo doa elétron, mas não doa. Vamos ver um exemplo no dióxido de enxofre. Essa molécula é uma das principais causadoras da chuva ácida. Ela é formada principalmente na queima de gasolina e diesel nos carros. A queima desses combustíveis libera o SO2 porque eles são derivados do petróleo e no petróleo tem enxofre, diferente do etanol, e por isso que o álcool é considerado um combustível menos poluente que gasolina e diesel. Enfim, o enxofre está na família 6A, então possui 6 elétrons na sua camada de valência. O oxigênio também está na família 6A, também possui 6 elétrons na sua camada de valência. E portanto, se eles só compartilhassem cada um dos 2 elétrons, teoricamente os dois estariam com 8 elétrons na camada de valência. E pronto. Mas não.
Na natureza, aparentemente, só encontramos moléculas estáveis com 2 oxigênios e 1 enxofre. A explicação que damos para isso é que um par de elétrons o enxofre compartilha com o oxigênio, fazendo com que o enxofre fique com 8 elétrons. Mas o outro par de elétrons, o enxofre empresta para um segundo oxigênio se estabilizar. Nós falamos que ele empresta porque ao mesmo tempo que ele dá esses 2 elétrons para o oxigênio, ele também fica com esses 2 elétrons para a sua camada de valência. Ou seja, igual parlamentar, dá, mas não dá. Ah, Felipe, então acabou. Ou é covalente simples ou é covalente dativa. Não tem exceção? Sim, tem exceção. Eu sei que é chato, exatas não deveria ter exceção, mas isso mostra que as nossas ideias sobre ligações químicas não estão tão claras assim. A exceção é aquilo que a gente não consegue explicar com as regras que a gente criou. E as principais exceções para isso são: hidreto de berílio, onde o berílio se estabiliza com 8 elétrons. Cloreto de alumínio, em que o alumínio no centro se estabiliza com 6 elétrons. O trifluoreto de bromo, em que o bromo se estabiliza com 6 elétrons. O monóxido de nitrogênio, em que o nitrogênio se estabiliza com 7 elétrons, um número ímpar de elétrons. E outros como o pentacloreto de potássio, hexafluoreto de enxofre, o tetrafluoreto de xenônio, inclusive o xenônio é um gás nobre. Bom, galera, para fechar, vamos dar uma olhada nas propriedades dos compostos moleculares, que é o nome que damos para moléculas com ligações covalentes. Eles podem ser tanto sólidos como a molécula da glicose, ou açúcar, mas nesse caso, para eles serem sólidos, precisam ser moléculas grandes. A glicose, por exemplo, tem 6 carbonos e massa molecular de 180 gramas por mol. Temos compostos líquidos também, como a água, que forma ligações covalentes entre oxigênio e hidrogênio. Lembrando, é claro, que o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons e não com 8. E tem gases também, como o oxigênio e hidrogênio. Tanto líquidos quanto gases têm ponto de fusão e ebulição baixos. E por fim, em geral, os compostos moleculares não conduzem corrente elétrica, nem na forma sólida, nem na líquida e nem na gasosa, obviamente. Só tem uma exceção quando um ácido, como por exemplo o ácido sulfúrico, H2SO4, ou o ácido clorídeo, HCl, está em meio aquoso. Nesse caso, eles liberam o íon H+, e dessa forma conduzem corrente elétrica. Galera, foi bastante informação nesse vídeo, então se você quiser dar uma revisitada nele para manjar tudo sobre ligações iônicas, covalentes e metálicas, fica à vontade. É isso aí, pessoal, esse foi mais um vídeo de química. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. A gente agora tem um podcast, ele vai estar na descrição se você quiser assisti-lo. E se você quiser apoiar a gente pra gente continuar fazendo conteúdo gratuito, vai no nosso financiamento coletivo, apoia.se/canal Revisão. E ajuda a gente lá, beleza? Falou, galera!